pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula da FASU e o tema que abordamos, na nossa última aula foi Revolução Inglesa, que é um tema bastante importante e que é tratado de uma forma muito superficial normalmente na escola, mas que é importante que a gente tenha aí uma noção mais aprofundada para a gente poder tratar da melhor forma, nas nossas aulas e tal, e esclarecer as dúvidas que podem surgir quanto a isso para os nossos alunos. Bom, a Revolução Inglesa, pessoal, foi a primeira das grandes revoluções burguesas que acontece na Europa. Revoluções burguesas querem dizer nada mais nada menos do que mudanças significativas que vão criar situações mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo. Temos como as revoluções mais importantes a Revolução Francesa, que acontece depois, e também a Revolução Americana. Vamos falar sobre um evento que acontece bem antes disso, ali no século XVII, que vai mexer significativamente nas estruturas da sociedade inglesa e vai construir um alicerce para que eles se tornem uma potência capitalista nos séculos subsequentes. Então, antes de falar sobre as fontes em específico que a gente tratou, a gente tem que entender um pouquinho sobre o contexto. Falamos de um período em que há uma mudança dinástica, e quem assume o poder são os Stuart. Jaime II é o primeiro a assumir ali na Inglaterra, e ele é um escocês, e ele tem uma forma de ver as coisas diferente em relação ao que era até então, de modo que a Inglaterra, que tem uma tradição já de muitos séculos atrás, em que existe um parlamento forte, ou seja, o rei não decide tudo sozinho, chega no poder um camarada que vem lá de uma região periférica, que é a Escócia, com uma ideia que se assemelha mais ao absolutismo continental. Então, invocando a ideia do poder divino, Jaime II acha que pode fazer qualquer coisa e tenta impor para o parlamento certas ideias, como a criação de impostos, a escolha da taxa dos impostos e tal, coisas que entravam em atrito com os interesses das elites inglesas. Portanto, a história que a gente vai contar é a história de um atrito que há entre a coroa e o parlamento, São duas esferas importantes ali na política inglesa, E muito disso tem a ver com questões de terra, que vão levar, por exemplo, ao descontentamento de uma série de classes sociais em relação às políticas implementadas pelos Stuart. Temos aí grupos importantes que vão atuar aí nesse conflito que vai se chamar Revolução Inglesa. Temos aí uma aristocracia antiga, que emerge ali desde a Idade Média, em que os representantes têm título de nobreza, e são detentores de bens de propriedade de terra, e isso rola desde muito tempo atrás. Esses figurões sempre foram os que mandaram no antigo regime, em outras partes, como já viu em outras aulas, e eles passam a ter a sua hegemonia ameaçada por outros grupos sociais emergentes, como os Yemen, que é um grupo que é composto por trabalhadores rurais livres, e que é um grupo bastante heterogêneo, que tem desde produtores bem-sucedidos até pessoas assim da classe camponesa. E esse pessoal, eles têm assim uma posse de terra bastante precária, alguns desses, de modo que eles estão sendo ameaçados por um outro grupo social que emerge, que é a Gentry, que é um grupo composto de pessoas que têm já o espírito capitalista burguês e que investem fortemente no produto que vai fazer com que a Inglaterra ela se desenvolva pra caramba, dentro dessa lógica capitalista, Digamos que a Inglaterra teve uma espécie de revolução industrial precoce, produção de tecido, de lã, e isso se dá através da criação de ovelhas e tal, e precisa de vasta extensão territorial para poder criar esses bichinhos e tal. E essas terras elas estavam
sob o domínio, né, de grupos, né, que têm latifúndios e tal, e também por alguns camponeses beneficiados por uma lógica, né, ela vai existir, né, desde o período feudal. Então existem ali os open fields, que são campos abertos, que todo mundo pode usufruir, tem as common lands, que são terras que é de uso compartilhado, enfim, existe todo um grupo que usufrui, né, de terras que são fragilizadas dentro do termo jurídico e eles acabam perdendo essa posse de terra em algumas situações, e isso vai se ampliar cada vez mais por conta da política dos cercamentos, né? Em que se expulsa, né, o camponês que está ali usufruindo da terra por um tempão, em prol, né, do controle de um grande proprietário de terra, alguém que é cheio de dinheiro e tal. E isso tudo tem a ver com essa política, né, de expansão da produção de lã e tal. Então, o que acontece? Todo mundo está meio descontente com o que o rei faz e tal, né? Os nobres, de certo modo, eles até apoiam o que o rei faz, porque a nobreza é respaldada pela lógica, né, da realeza ali, do antigo regime e tal. E eles apoiam o rei, acham isso massa e tal, o tipo de política adotada. O pessoal dos Yeoman estão preocupados, né, com a perda das propriedades de terra que vem acontecendo, né, cada vez mais essas terras estão sendo tomadas, eles vão sendo expulsos da sua terra e tendo que ir para outras regiões. Então eles estão descontentes por causa disso. O pessoal da gente, alguns, né, são beneficiados por uma política da nobreza, uma política real que ela vai criar monopólios, que vão beneficiar alguns burgueses ascendentes, mas outros burgueses vão estar alijados desse sistema, né? Eles não vão ser privilegiados tal qual alguns outros e também contestam certas políticas usadas pelo rei e tal. Enfim, então há um problema de terra generalizado, né, que vai culminar aí numa espécie de reforma agrária, né? E tudo isso vai ser a química que vai gerar, né, uma convulsão social gigante, que é a Revolução Inglesa. Para além disso, também tem questões de ordem religiosa rolando ali, né? O rei, os Stuart têm alguma simpatia pelos católicos, e isso é problemático. Os calvinistas eles têm uma competitividade ali com os católicos, e também temos ali os anglicanos, né, como vimos aí em episódios anteriores. Então, por exemplo, o rei Carlos I, né, que é filho do Jaime II, que assume logo depois, ele também tem menos jogo de cintura que o pai dele ainda. Ele vai ser recriminado por ter tentado se casar com a filha do rei espanhol, que é um dos grandes representantes da política católica, né? Então, há esse problema, portanto, de ordem religiosa, há um problema de ordem territorial, tudo isso vai culminar numa série de problemas. O rei, numa de crise econômica, ele vai exigir aumento de impostos e também vai impor, né, a surreição de um imposto que é lá de origem feudal, que é o ship money, que você paga uma quantia para você poder comercializar produtos, e a galera que está ascendendo aí com essa política capitalista fica pé da vida com isso. O parlamento, né, ele vai votar coisas como, por exemplo, que o rei não vai poder mais convocar um exército permanente. Então vai ter essa tensão rolando, né, que vai culminar, né, numa guerra civil, né, depois de um período de 2 anos que o parlamento é reunido de uma forma permanente, que não é comum nessa época, né, o rei que convoca o parlamento e tal, em determinadas épocas. Acontece que o rei convoca, né, por conta de questões aí que tem a ver com conflitos religiosos. O parlamento ele se reúne por 2 anos e ele acaba criando impasses, né, que vão dificultar o controle do rei sobre o parlamento e também sobre as políticas, né, que ele vai adotar no país e tal. Como, por exemplo, vão prender, né, alguns parlamentares que vão defender o rei e também alguns ministros, né? Um vai ter que ser condenado à morte e tal. Então vai
cria-se uma tensão que vai culminar numa guerra civil. Nessa guerra civil, o figurão que passa a se destacar é um sujeito chamado Oliver Cromwell, que é um cara que vem lá da baixa, né, nobreza, e ele não é um cara rico a princípio, mas ele acaba enriquecendo a partir de enlaces matrimoniais, e também tinha uma rede de relações bacana e tal. Ele se torna um parlamentar, e aí ele vai se tornar o chefe do exército que vai lutar contra os realistas, né, que são defensores do rei. São chamados, né, cabeça redonda, por conta do corte de cabelo deles. E o Oliver Cromwell vai criar, né, uma lógica de guerra, né, de estratégia militar, que vai modernizar esse exército que não estava acostumado com batalhas e tal, porque não é o exército real, né, formado por pessoas simples, né, que não têm experiência de combate. No começo eles perdem bastante batalhas e tal, e depois eles acabam virando o jogo, né, de modo que eles conseguem inclusive prender, né, o rei Carlos II, que vai ser julgado e vai ser decapitado. Aí depois surge um outro governo chamado de República, né, a monarquia cai por um tempo e quem manda é Oliver Cromwell, e vai criar políticas que vão modernizar a Inglaterra, de modo que vai estar mais antenado com as demandas dos capitalistas e tal, como por exemplo os atos de navegação, né, que vão fazer com que a Inglaterra tenha uma dianteira no mundo nesse contexto, né, que exigia que os produtos ingleses eles fossem transportados por navios ingleses, vão arrumar uma treta danada com a Holanda por causa disso, vão ganhar uma disputa bélica, né, uma guerra com os holandeses. Cromwell também consegue vencer, né, dissidentes que tem na Irlanda e na Escócia e vai conseguir uma unificação da Inglaterra. Então a Inglaterra, podemos dizer que ela se torna uma potência marítima nessa época. Depois, né, com a morte de Oliver Cromwell, há uma restauração da monarquia. Quem assume são lá os parentes dos Stuart, né? Eles voltam ao poder depois de ter o pai decapitado. A consolidação, né, de um modelo político em que o parlamento manda mais que o rei. Digamos que os burgueses vão começar a mandar na parada toda a partir de então. Agora vamos falar das fontes que nós tratamos, né? Nós usamos aí um texto chamado As Revoluções Burguesas, né, do Modesto Florenzano, e esse texto, né, fala sobre quem que é mais importante dentro dessa revolução que aconteceu na Inglaterra. E a ideia, assim, base, né, é de que os burgueses não são os protagonistas desse processo, né? Não foi uma revolução criada por burgueses, como a gente já viu ali anteriormente. As classes sociais menos favorecidas estavam muito descontentes com como estava andando essa política, né, que foi implementada pelos Stuart, e eles tiveram um papel decisivo nesse processo, né? Muitos camponeses, muita gente dos Yeoman vão ter um papel decisivo nesse conflito, que vai resolver uma série de outros problemas de outra natureza e que vai culminar, assim, com políticas que vão beneficiar os burgueses, mas não foram criados por eles. Esse que é o lance, basicamente, assim. Então é o que ele chama de revolução passiva. Não houve, portanto, uma ruptura drástica, né, que os burgueses não montaram um movimento, destruíram as bases antigas do antigo regime. Houve um processo de modernização, né, assim como o Modesto Florenzano fala. Né, não foi uma revolução assim, drástica, foi uma modernização no estado de coisas que aconteceram e que, por acaso, beneficiou os burgueses, não foi nada pensado assim. Okay? Um outro texto que a gente viu também é a Revolução Inglesa, né, do José Joves de Andrade Arruda. E nesse texto, né, ele vai seguir mais ou menos o mesmo sentido, só que ele vai acrescentar um outro aspecto, né, em que ele vai dizer o seguinte: embora essa revolução não seja uma coisa arquitetada por burgueses e não tenha, assim, digamos, uma construção teórica que levasse ao desenvolvimento do capitalismo, ela acabou sendo a revolução mais bem-sucedida nesse aspecto, né? Vai criar um estado de coisas que vai dar uma espécie de vantagem para a Inglaterra em relação aos demais países no desenvolvimento do capitalismo. Então ele fala que é uma ironia nisso, embora não seja revolução preparada por burgueses, ela vai ajudar os burgueses. E por fim, né, a gente vai falar sobre o texto do Christopher Hill, que é um dos principais autores aí a tratar esse período, né?
ou se não o principal, né, autor a tratar esse século XVII inglês, que é a Bíblia Inglesa Revolução do século XVII, em que ele vai mostrar, né, aspectos culturais que vão conduzir esse processo revolucionário, e ele vai dizer o seguinte, né, faltava uma base teórica, né, para você pensar uma revolução no século XVII, né, não havia precedentes, né, não havia um Rousseau, né, não havia um Adam Smith, não havia um Voltaire, não havia nada nesse sentido, um corpo teórico que pudesse produzir essa revolução. E então eles usam a Bíblia, né, como suporte para poder defender suas reivindicações, né. Uma das coisas que eles vão reivindicar, por exemplo, né, é a falibilidade do rei. Isso vai estar presente no Antigo Testamento e tal. Inclusive no livro de Daniel vai estar falando, né, que os reis vão ser mortos como num açougue, algo assim, e que vai acabar dando assim um suporte ideológico para o que vai acontecer com o Carlos primeiro, né, que vai ser decapitado e tal. E também eles vão achar na Bíblia suporte para defender a política dos cercamentos, né? Você vê nos jardins, né, que são exaltados na Bíblia, você fala, pô, mas esse negócio de cercar é bom, né? Isso faz bem, isso leva a desenvolvimento econômico e tal. Então eles vão achar suporte para qualquer coisa ali na Bíblia. E também vai ter ali reflexões de caráter social, né? Uma política social que vai ser defendida ali pelos levelers e diggers, ela vai ser respaldada ali por passagens da Bíblia, né? Como aquele negócio do bem-aventurados pobres, pois ele será o reino dos céus, né? Então vai ter várias passagens que vão falar que o capitalismo ele é problemático e que você tem que dividir as coisas entre as pessoas e tal. Então vai criar-se toda uma política que vai defender os mais pobres a partir de coisas que estão ali na Bíblia. E por fim, também uma outra coisa que eu separei para vocês que é importante é que essa ideia é defendida pelos calvinistas, que vai ser muito importante nos Estados Unidos e tal, que é a ideia do povo eleito e tal, que vai justificar o porquê que os americanos são os melhores e tal, e vão dominar a parada toda, ela já estava ali presente, sendo gestada ali na Inglaterra, e eles comparavam, inclusive, a passagem da Bíblia lá, né, que fala do povo escolhido, né, falando que a Escócia seria o reino de Judá e a Inglaterra o reino de Israel. Então tem essa comparação, essa ideia do povo eleito, né, já vai surgir ali, né, no Velho Mundo. E também vai ser adotada pelo próprio Oliver Cromwell, né, como o Christopher Hill coloca, né, no livro Eleitos de Deus, né, uma outra obra que a gente não leu, mas que segue mais ou menos essa linha, que o Oliver Cromwell vai falar, cara, eu ganhei as batalhas todas porque Deus está comigo. Então sempre a indicação ideológica que está rolando aí, que ela está embebida de fatores providenciais ideológicos. Basicamente é isso que eu tinha que falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.